Bem-vindos ao programa de rescaldo da Liga NOS, em que vamos recordar tudo o que aconteceu nos jogos da jornada 12 do campeonato, partidas que a Rádio Estádio acompanhou. Os resultados da 12ª ronda foram os seguintes: Santa Clara 1, Boa Vista 2, Moreirense 3, Aves 2, Benfica 4, Marítimo 0, Portimonense 2, Famalicão 1, Tondela 0, Bessade 1, Vitória de Setúbal 1, Vitória de Guimarães também 1, Gil Vicente 3, Sporting 1, Sporting de Braga 2, Rio Ave 0, Futebol Clube do Porto 2, Paços de Ferreira 0. A jornada arrancou na sexta-feira à noite, em Ponta Delgada, com a vitória do Boa Vista por 2-1 em casa do Santa Clara. Num jogo com 2.022 espectadores no estádio de São Miguel, que foi dirigido pelo árbitro Rui Oliveira. Os golos do Boa Vista foram marcados na primeira parte. Ainda a maioria dos adeptos não tinha aquecido a cadeira. Já Neres dava vantagem aos visitantes, decorria o minuto 2. O 2-0 saiu dos pés de Carraça aos 25 minutos. O golo do Santa Clara apareceu ao minuto 86 por César Martins. Acordou tarde a equipa da casa, mas João Henriques, à Sport TV, queixou-se da arbitragem. O golo demasiado cedo, num lance precedido de uma falta inexistente, não falta alguma, causou alguma intranquilidade na equipa, e depois já mais um erro nosso que dá o segundo golo ao Boa Vista. E são as duas únicas situações que existem praticamente na primeira parte, é aquele remate e é aquela situação do livre, e houve também outro livre que causou algum perigo. A partir daí a equipa sentiu alguma dificuldade em restabelecer-se porque estávamos preparados para ganhar este jogo, estávamos com essa ambição e sofrer um gol logo naquele momento, precedido de uma falta que o árbitro viu e que na nossa opinião que não era, condicionou um bocadinho aquilo que era a tranquilidade da equipa para depois chegar às zonas de finalização e poder finalizar. Do lado do Boa Vista, também à Sport TV, Lito Vidigal também reclamou, mas da falta de relevo que é dado ao futebol axadrezado. Esta equipa continua a acreditar nela, a própria continua a jogar um futebol com qualidade, continua a impor-se sobre os adversários, continua a ser mais forte que os adversários, jogando em casa, jogando fora. Por isso é que eu estava a dizer que eu tenho que começar a valorizar estes jogadores, porque se eu não o fizer, ninguém vai fazer, porque é uma pena jogar-se com esta qualidade e ter-se dúvida e continuar-se a ter dúvidas sobre a qualidade que a gente apresenta. Nós jogamos em casa, jogamos fora, impomos o nosso jogo, somos mais fortes que o adversário, criamos mais oportunidades. Hoje acho que tivemos mais 10 oportunidades para concretizar. Foi pena o jogo ter ido até ao fim na incerteza, mesmo estando controlado a nossa parte, mas tivemos ocasiões mais que suficientes para terminar o jogo muito mais cedo. No sábado à tarde, 1.869 pessoas assistiram ao vivo no Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ao Moreirense Desportivo das Aves. Houve chuva de golos, 5 no total, 3 para os homens da casa, 2 para os visitantes. Manuel Mota foi o juiz do encontro. Na lista de marcadores, Meremites marcou primeiro logo aos 5 minutos. Fábio Abreu empatou, ele mesmo deu a cambalhota no marcador já em período de compensação da primeira parte. Mohammadi empatou o jogo a 2 aos 60 minutos. Steven Vitória marcou 3-2, resultado final que deu 3 pontos preciosos ao Moreirense, como disse à Sport TV Vítor Campelos. Foi um derby bem disputado. Sabíamos que era um jogo em que queríamos voltar às vitórias depois do que aconteceu a semana passada. Temos de realçar que este é o 5º jogo para o campeonato que estamos a pontuar. Viemos de 4 empates e agora uma vitória. Creio que hoje mais importante do que jogar bem, e queremos sempre jogar bem, era conquistar os 3 pontos. E isso foi conseguido.
entramos um bocadinho ansiosos e nervosos, mas depois, mesmo depois de estar a perder por 1-0, creio que tivemos, para além dos golos que marcámos, tivemos na primeira parte mais excelentes oportunidades para marcar, e acaba por ser um resultado justo na nossa vitória, se bem que defrontámos um adversário valoroso que nunca virou a cara à luta. Inexplicavelmente, e estes jogadores, temos aqui jogadores experientes, já são jogadores que todos jogam aqui, já jogam há muitos anos, sabemos que quando se está a defrontar uma equipa que está em inferioridade numérica e que está, no caso, estava também em desvantagem no resultado, algumas vezes há erradamente uma postura de alguma desconcentração, que foi isso que aconteceu. Tínhamos alertado que a única forma que poderia acontecer do Aves na segunda parte de marcar golo seria numa bola parada ou numa transição, e por isso tínhamos de estar alerta para isso, e o que aconteceu foi mesmo isso. Sofremos um golo de bola parada que nunca na vida poderia ter acontecido, e aconteceu, mas pronto, reagimos bem, ainda conseguimos fazer o golo da vitória, e mais uma vez realçar que estamos há 5 jogos para o campeonato a pontuar. Esta foi a 10ª derrota consecutiva do Aves, que está no fundo da tabela com apenas 3 pontos. Apesar do mau momento, a simbiose entre a equipa e os adeptos parece inabalável, nas palavras de Nuno Matem Santos, que se estreou ao leme dos avenses. Eu analiso e vejo muitos jogos da nossa liga, e se calhar tirando as 4 claques, digamos, maiores da liga, os 4 mais acima, acrescentando o Guimarães, retirando o Braga em termos de claque, o Aves se calhar é das melhores claques em termos do que é a sua população, a festa que fazem quando vêm o Aves a jogar, o apoio que dão à equipa, se calhar a claque do Aves se calhar é das melhores, ou a melhor claque neste momento a nível nacional. Se a gente ver a dimensão da população que tem, dos sócios simpatizantes, a quantidade de gente que estava aqui hoje do Aves, é uma questão para refletirem o que é a claque do Aves. Ainda no sábado, ao final da tarde, o Benfica recebeu e goleou o Marítimo por 4-0. Números que permitiram a Bruno Lage ultrapassar a barreira dos 100 golos para o campeonato enquanto treinador. Fábio Veríssimo foi o juiz do encontro, que teve nas bancadas do Estádio da Luz 52.772 espectadores. O primeiro golo surgiu cedo, Pizzi marcou aos 7 minutos. Carlos Vinícius marcou 2-0 10 minutos depois. Groli fez um autogolo à passagem da meia hora. O remate é de Carlos Vinícius, mas é o defesa do Marítimo quem introduz a bola na baliza. Por isso, a Liga atribuiu autogolo. Carlos Vinícius, no entanto, viria a avisar no encontro. Fechou as contas aos 55 minutos. Bruno Lage considera que o Benfica foi melhor e definiu em que período do jogo. Não é só física, porque é o saber correr, e isso, uma coisa está ligada à outra, e ocupar bem os espaços, mas isso foi algo que nós fomos reparando ao longo do tempo, é que primeiro sentir que a equipa ia dar uma boa resposta sem fazer os 3 dias completos. E depois pela qualidade que foi demonstrando ao longo de toda a partida, principalmente nos primeiros 60 minutos. É verdade que também há uma boa entrada do Marítimo, mas penso que durante os primeiros 60 minutos nós fomos a melhor equipa em campo, criámos várias oportunidades, marcámos mais golos, e depois a equipa a vencer por 4, com menos 1, soube ocupar bem os espaços para não dar mais oportunidades, para não estarmos seguros no jogo, e depois procurar também aumentar o resultado. Nós tentarmos sempre encontrar as melhores soluções a cada momento e perceber também o momento de cada jogador. Eu não gosto de fazer duplas, porque todos eles podem fazer dupla com quem quer que seja. A ADL oferece coisas diferentes de qualquer um dos médios. O bom exemplo é o passe que antecede a diagonal do Pizzi, penso, no terceiro gol. Esse é o melhor exemplo daquilo que o ADL nos pode trazer ao jogo. Pizzi, com os seus movimentos interiores, alternando entre ele e Chiquinho, está sempre perto do gol, e esse é que é o grande desafio de treinar
jogadores de qualidade, entender cada momento e depois tentar fazer com que o coletivo funcione. O mais importante é isso. Gabriel foi expulso por acumulação de amarelos e levou um puxão de orelhas do treinador. Não foi o único aspecto negativo. Há coisas que são sempre, principalmente relativamente àquilo que acontece no jogo, que aconteceu e não gostamos muito. E esse é que é o nosso trabalho, estar sempre a analisar, corrigir e treinar. É uma situação diferente porque sentíamos que com o cartão amarelo, e é verdade que ele 2 ou 3 minutos antes leva também um toque na cara, Raul está na linha e a nossa intenção era isso. Eu fiquei triste, fiquei aborrecido por 2 ou 3 razões. Primeiro, porque Raul merecia entrar, merecia jogar com o jogo confortável e ter 30 minutos para entrar e estar confiante. Fiquei aborrecido porque Gabriel deixou uma equipa de 10 homens a correr mais 30 minutos com o jogo pesadíssimo, e depois aquilo que era a equipa e principalmente os nossos adeptos não mereciam, pela exibição que nós estávamos a fazer, que nós ficássemos reduzidos a 10 elementos. José Gomes fez a estreia ao leme dos Insulares e confessou que tinha jogadores limitados. Confesso que foi um momento do jogo em que me exaltei mais com os meus jogadores porque se exigia e o jogo pedia que a intensidade nos momentos de pressão fosse maior, atendendo a essa superioridade. E o que é que aconteceu foi que o Vuk pede para sair, o Pelágio pede para sair e o Jetterson, depois das substituições, acaba por ficar com queimbras. Não estando em inferioridade, tínhamos vários jogadores que estavam limitados e chegamos ao intervalo com 7 remates e o Benfica 6, com 53% de posse de bola e a perder 3-0. Portanto, a eficácia nas situações de golo criadas acabaram por determinar, não é? A qualidade dos jogadores do Benfica nas oportunidades de finalização que conseguiram construir, converteram, nós não o fizemos. Tivemos momentos muito interessantes de jogo e a esse nível eu tenho que estar satisfeito com os meus jogadores, porque em 2 semanas de trabalho, com uma proposta de jogo completamente diferente, agarraram nas ideias, tiveram coragem de as apresentar aqui neste estádio perante o Benfica e portanto, não fosse esta pecha da finalização, poderíamos ter saído aqui com outro resultado. O sábado terminou no Algarve com a derrota da equipa Sensação. O Famalicão perdeu pela 2ª vez nesta edição frente ao Portimonense por 2-1. Os algarvios já não conheciam o sabor da vitória para o campeonato desde o dia 19 de agosto. 2.714 pessoas estiveram nas bancadas do Municipal de Portimão. Janko Vasílica dirigiu a partida, que só teve um golo na primeira parte. Foi marcado por Denner. Lucas Pocinholo, aos 72 minutos, ampliou para 2-0. Fábio Martins, aos 92, ainda reduziu, mas já não foi a tempo para inverter o cenário para o Famalicão. António Folha, treinador do Portimonense, no final do jogo, exaltou a conquista dos algarvios. É uma vitória que queríamos muito, claro, que sabíamos que ia ser um jogo, como disse na divisão, extremamente difícil, com uma equipa muito competente, a jogar muito bem mesmo e criou-nos também dificuldades. Agora acho que fizemos uma excelente primeira parte, tivemos muitas e boas ocasiões para poder até sair para o intervalo com mais de um golo. Sabendo sempre que quanto ao Famalicão e a jogar da maneira que joga, a qualquer momento eles podem fazer um golo e até virar o resultado, porque tem qualidade para isso. Por isso, depois que os 2-0 na segunda parte, ficamos na mesma tranquilos, apesar do Famalicão ter mais bola e tentar circular o jogo mais rápido para nos atrair, para levar ao corredor contrário e a partir dali fazer um jogo de corredores para desequilibrar a nossa defesa e criar oportunidades. Até estávamos a controlar
Obviamente que o Famalicão nesse espaço criou algumas oportunidades, porque natural e normal quando tem qualidade, mas o Portimonense estava bem, acho que até aí esteve sempre bem, e depois do resultado é 2-1, mas pouco importa para nós, o que importa sinceramente foi a atitude que a equipa teve, a qualidade do jogo também demonstrou, e depois a parte final também com muito espírito e muita alma, que levou a que tenhamos conseguido os 3 pontos, e estamos todos muito contentes por isso. Já João Pedro Sousa, do lado do Famalicão, confessou à Sport TV que a equipa não entrou bem. Foi um excelente espetáculo. Nós não entramos bem na primeira parte. Fizemos uma primeira parte pouco agressiva, quer sem a bola, quer com a bola. Não fomos rápidos a jogar. Tivemos dificuldades em aproveitar taticamente alguns espaços que o Portimonense foi libertando, fruto da atração que havia aos nossos médios interiores, e nós nunca conseguimos explorar esse espaço que era libertado por um dos defesas centrais da última linha do Portimonense. Permitimos também muitas transições, muitos ataques rápidos, e eu penso até que o Portimonense foi superior na primeira parte, e na altura era um justo vencedor. Na segunda parte corrigimos, demos velocidade, demos agressividade, e fomos muito melhores. Muito melhores quando eu digo no nosso jogo, mas também acho que fomos superiores ao Portimonense na segunda parte. Criámos imensos problemas, criámos oportunidades de golo, mas infelizmente só chegámos ao golo já muito perto do final, o que não nos permitiu a reviravolta no resultado. No domingo, às 3 da tarde, o Tondela recebeu o Bessade e perdeu por 1-0. O único golo do jogo foi apontado por Licá aos 48 minutos. 1.413 pessoas marcaram presença no estádio João Cardoso, num desafio que teve arbitragem de Rui Costa. O Tondela continua com apenas uma vitória em casa no campeonato, conquistada frente ao Sporting no início do mês de novembro. Nacho González disse à Sport TV que faltou maturidade à equipa para reagir ao golo. Creo que hemos estado bien, mucha llegada al área rival y bueno, no hemos conseguido ponernos por delante. Ellos en el segundo tiempo lo han conseguido, y luego a partir de ahí nervios, precipitación, difícil, ¿no? Somos un equipo muy joven y en esas situaciones hay que saber manejarlas, y nos ha faltado un poquito de madurez quizás en ese segundo tiempo, ¿no? Creo que es hemos marcado 2 goles los últimos 6 partidos, creo. Obviamente tenemos un problema en nuestro proceso ofensivo, principalmente en los últimos 35-40 metros. Y bueno, y eso, si no mantienes la portería a cero, es difícil sumar, ¿no? Y es lo que nos está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Também à Sport TV, Pedro Ribeiro, do lado do Bessade, considera que a chave do jogo esteve na entrada de André Santos. Tondela estava com bola, estava a criar-nos dificuldades, sobretudo à largura, e nós entendemos que com aquela substituição, não pelo jogador que saiu, mas porque há jogadores com determinadas características para determinadas fases do jogo, e o André Santos entrou e conseguimos equilibrar o jogo dessa forma, e depois sermos eficazes, que é o que nos tem faltado nos outros jogos. Portanto, hoje conseguimos concretizar uma vez, e foi suficiente para levarmos os 3 pontos para a nossa casa. Portanto, basicamente é isso. Os treinadores estão para tentar ajudar os jogadores a tomar as melhores decisões e a equilibrar os jogos e a passar para cima do jogo. Foi o que eu tentei fazer, mas o mérito não é meu, o mérito é dos jogadores, porque bateram-se como autênticos campeões, e os parabéns são para eles. Às 5h30 da tarde, duelo entre vitórias no estádio do Bonfim, visto por 3.648 pessoas. O encontro foi arbitrado por Manuel Oliveira. Os golos da partida foram apontados por André Pereira para o Vitória de Guimarães aos 50 minutos, e aos 62, Gilás empatou para os Sadinos. Júlio Velásquez disse ao Sport TV que o Vitória de Setúbal merecia os 3 pontos. Hoy fiquei muito contento. Acho que merecimos claramente la victoria, sobre todo en la primera parte fuimos netamente superiores.
más, otra vez digo la misma cosa, ¿no? No fica fácil contra una equipa como Vitória Guimarães, más si analizamos toda la globalidad del juego, pudimos ver en las diferentes fases, sobre todo en la fase de poseso de bola, situaciones que nos queremos mudar más a través del proceso de treino. No es de un día para otro pasar de branco al preto, de preto a branco. Más, y siempre digo la misma cosa, respetando moito a todos os colegas de profesión. Mas cada uno temos nosa idea, nosa filosofía, e nos queremos implementar nosa idea, nosa filosofía, nuestro patrón de jogo, e os jogadores acho que están con una boa predisposición. Ivo Vieira, do lado do Vitória de Guimarães, também à Sport TV, não teve dúvidas em escolher um adjetivo para o jogo. Foi um resultado mau perante aquilo que nós pretendíamos. Pretendíamos ganhar o jogo, preparamos o jogo para tal. Agora temos que perceber muito de forma afirmativa e vincada que nós, para conseguirmos jogar ao nível que jogamos há 3 dias atrás, temos que dar uma resposta muito mais forte do que esta aqui hoje, eu como treinador, eles como atletas, para podermos ganhar, na eventualidade para a frente, uma posição que possamos repetir esse tipo de competição, porque se assim não for, muito dificilmente vamos atingir esse nível e vamos andar de forma constante nesse tipo de competições. Nota-se nitidamente que temos sido uma equipa menos forte naquilo que é a abordagem aos jogos, tanto para o campeonato como para outras competições, em relação àquilo que é o nosso comportamento em termos de jogo na Liga Europa. Temos que perceber que temos que levar a mesma ideia, a mesma intensidade, o mesmo potencial para cada jogo, porque se jogarmos a um nível abaixo desse, não se consegue ganhar o Setúbal, não se consegue ganhar o Portimonense, não se consegue ganhar o Moreirense, não se consegue ganhar a equipa nenhuma. Domingo à noite, o estádio Cidade de Barcelos vestiu-se de gala para receber o Sporting. Mais de 7.000 estiveram nas bancadas num desafio com arbitragem de Hugo Miguel. O Gil Vicente marcou primeiro por Kraev aos 18 minutos. Vendel empatou ainda antes do intervalo. Embalados pela boa exibição do Sporting na Liga Europa, os adeptos acreditavam na reviravolta. Só que a segunda vida leonina não sobreviveu em Barcelos. Sandro Lima, aos 54 minutos, assinou o 2-1. O jogo estava aberto e assim ficou até ao minuto 98, quando o Naiji selou a festa barcelense. Os Leões mantêm-se em quarto lugar com 20 pontos e não aproveitam o deslize do Famalicão. O Gil somou a terceira vitória em casa esta temporada. Vítor Oliveira foi questionado sobre o atual momento do Sporting e não foi meigo no raio-x aos Leões. Sendo frontal, sendo muito frontal, como normalmente sou, explica-se muito facilmente. O plantel do Sporting fica muito longe do plantel do Benfica e do Porto. Muito longe. Tem alguns bons jogadores, mas não tem muitos bons jogadores. Tudo aquilo que aconteceu na academia vai demorar 2-3 anos a recompor-se. Foi muito grave o que aconteceu na academia e o Sporting vai demorar 2 ou 3 anos a recompor-se. Com poucos resultados, essa situação ainda se agrava mais. Mas devemos constatar que o plantel do Sporting não é um plantel tão bom, ou perto sequer do Benfica e do Porto. Daí a diferença pontual que já existe neste momento relativamente a essas duas equipas e esta irregularidade que o Sporting vem demonstrando. Se forem analisar bem os jogadores do Sporting, os jogadores top, o Sporting tem muito poucos. Eu sei que realmente isto é muito desagradável, não é simpático, mas é a opinião de um homem de futebol, vale o que vale, não vale muito, mas é a minha ideia, quer dizer, o Sporting para ter melhores resultados precisa de melhores jogadores. Pode andar a mudar de treinador, a mudar de presidente, fazerem essas situações todas, mas o Sporting precisa de um plantel mais reforçado, exatamente como tem o Futebol Clube Porto e o Benfica. Neste momento o Sporting fica aquém, quer queremos, quer não, por muitas... Você sabe melhor do que eu que a comunicação social põe lá em cima e põe lá em baixo. O Sporting há 15 dias era uma equipa fraca. Ganhou ao PSV, estava em retoma, era uma equipa fantástica e já era tudo bom. Nós somos assim, somos do 8 e do 80, mas agora devemos entender que se analisarmos um por um, o Sporting precisa de 4 ou 5 jogadores de muita qualidade para realmente voltar ao nível que já teve e voltar ao nível de uma grande equipa que o é efetivamente em Portugal.
Silas também não poupou nas palavras. Eu acho que foi precisamente a partir do minuto 8 da segunda parte que nós deixámos de fazer o que tínhamos preparado e que tínhamos combinado, e que se fizéssemos íamos ter mais oportunidades de gol. Como estávamos a ter na primeira parte, e no final da primeira parte estávamos a fazer precisamente aquilo que nós tínhamos trabalhado, e depois deixámos de fazer. Depois cada um a querer fazer aquilo que lhe apetece, cada um a querer jogar à sua maneira, e assim não há equipa que resista. Nós temos que manter esta estabilidade por mais tempo no jogo e por mais tempo também a nível de jogos seguidos. Quanto à luta pelo primeiro lugar, o técnico do Sporting deixou claro o que pensa. Não sei ainda por que lugar é que vamos lutar, mas eu acho que o primeiro começa realmente a ficar difícil, porque estamos a perder pontos para o primeiro classificado. É verdade que não dependemos só de nós, e portanto quando não dependemos só de nós é mais difícil. Depois também ainda temos imensos jogos. É verdade que nós vamos perder pontos, eles vão perder pontos, mas temos imensos jogos e não dependemos só de nós. Portanto, nós agora e desde sempre, desde que eu cheguei aqui, que a situação já era complicada, mas temos que ir jogo a jogo e ver se conseguimos, que eu acho que é o mais importante, realmente a criar esta estabilidade emocional de que eu falo na equipa, e depois jogo a jogo. E naturalmente eu acho que se nós formos estáveis emocionalmente, dificilmente somos batidos. Não digo isto tanto aqui como na Europa. Agora, não podemos realmente, por qualquer coisa que nos aconteça, perder essa estabilidade emocional e acabarmos por nos transformarmos numa equipa de top, como fomos na quinta-feira, porque nós jogámos contra qualquer equipa, uma equipa de top numa equipa destas. E com todo o respeito pelo Gil, que não tem nada a ver com o Gil, mas eu acho que nós até podíamos ter perdido, mas se fôssemos mais equipa durante os 90 minutos, o jogo teria sido outro. Bruno Fernandes, à Sport TV, apontou o dedo aos colegas de equipa. Faltou personalidade, faltou atitude, não tivemos no jogo, deixámos que o Gil Vicente fosse sempre mais agressivo que nós, e conseguiram sempre chegar primeiro que nós às segundas bolas, às primeiras, conseguiram criar muitas mais oportunidades que nós, o que é impensável. O Gil Vicente ganhou por 3-1, Vítor Oliveira falou da importância dos 3 pontos. O Sporting vinha de um resultado 4-0, um resultado muito confortável, mas nós precisávamos tirar espaço ao Sporting. O Sporting com espaço é uma equipa muito difícil e nós reduzimos bem esse espaço. Tivemos algumas fases ainda na primeira parte em que descemos um bocadinho relativamente àquilo que tínhamos preparado durante a semana, e podíamos ter tido algum dissabor. Acabámos por ter aos 51 ou 52 minutos, mas na segunda parte penso que não deixamos que o Sporting conseguisse fazer o seu jogo, não demos espaço nas costas, demos pouco espaço interior para o Sporting poder desenvolver e para ativar a meia distância de 2 ou 3 jogadores que o Sporting tem, que tem boa meia distância, e acabámos por ser felizes na obtenção dos 2 golos. 2 saídas rápidas, às vezes não se consegue, nós conseguimos, estamos de parabéns, os nossos jogadores fizeram um belíssimo jogo, fundamentalmente no plano defensivo. A jornada 12 só encerrou na segunda-feira. O Sporting de Braga, às 18h45, recebeu o Rio Ave. As duas equipas entraram em cena com os mesmos 15 pontos na tabela classificativa. 7.274 espectadores viram o encontro no Municipal de Braga, que teve arbitragem de Nuno Almeida. Os minhotos entraram moralizados e cheios de vontade de resolver o jogo cedo, mas o primeiro golo só surgiu aos 41 minutos, por intermédio de Paulinho. Ricardo Horta, aos 80, selou a vitória arsenalista, e Sá Pinto diz que a equipa está de parabéns depois de ter feito 3 jogos em pouco mais de uma semana. Ao terceiro jogo, fazer este jogo que nós fizemos contra um adversário muito difícil é de louvar. Acho que os jogadores foram extraordinários neste relevado, muito difícil, muito pesado. Difícil para nós, difícil para os jogadores do Rio Ave. Tivemos 3 dias para preparar este jogo, eles tiveram até 8 dias. Temos uma sobrecarga de jogos enorme, em termos fisiológicos difícil também, mas fomos uns guerreiros mais uma vez, superamos mais uma vez. Já Carlos Carvalhal diz que o resultado reflete a falta de eficácia do Rio Ave. Fez a diferença a eficácia, né? Penso que é claro, não é? Não fizemos um jogo brilhante de forma alguma, porque
porque a primeira parte não foi boa. Nós valemos muito mais do que aquilo e mostrámos depois na segunda parte que realmente valemos muito mais do que aquilo que mostrámos na primeira parte. Entramos bem no jogo, tivemos uma oportunidade muito boa para conseguir concretizar e fazer 1-0. A partir dali dos 10, 15 minutos a nossa equipa não existiu, não segurou bola, não segurou entre linhas, teve muita dificuldade em circular a bola. E depois acabámos de sofrer um golo aos 40 e tal minutos, num ascendente do Braga grande, sem criar grandes oportunidades, que eu acho que o Pavel teve uma situação que foi chamada a intervir com algum perigo, mas o que é certo é que o Braga teve um grande ascendente nessa fase de jogo, sem dúvida nenhuma. Uma segunda parte completamente diferente, uma segunda parte muito mais personalizada, mais nossa, melhor da nossa equipa. Com o objetivo de não deixar escapar o Benfica, o Futebol Clube do Porto fechou a jornada 12 no Estádio do Dragão, com uma vitória por 2-0 frente ao Paços de Ferreira. Tiago Martins dirigiu o encontro, que registou 26.215 espectadores. Os Dragões são a única equipa dos principais campeonatos europeus que ainda não sofreram golos em casa. Lume marcou o primeiro golo de Dragão ao peito e Zé Luís, que entrou na ficha de jogo à última da hora devido a uma indisposição de Fábio Silva, levantou o estádio com um pontapé de bicicleta e assinou o 2-0. Eu acho que ao vivo é mais emotivo, é mais apaixonante. E eu estava no banco, estava ainda um bocadinho longe, mas é como se os olhos estivessem perto do gesto que ele tem, que ele faz e consegue o golo. É verdadeiramente um golo fantástico de um jogador que nos tem ajudado, assim como todos os outros que fazem por isso. Sérgio Conceição considerou que não foi uma exibição de gala. Fizemos o segundo golo, tivemos mais uma outra situação, tivemos 2 golos no poste. Se acabasse com mais um ou outro golo, não seria de espantar. De qualquer das maneiras, o Paços fez um jogo em termos defensivos, tentou-se organizar bem, foram agressivos, mas foi uma vitória justa, volto a dizer, sem grande brilhantismo, mas uma vitória completamente justa. Sem grande brilhantismo, à exceção do golo de Zé Luís, foi realmente um golo fantástico. O Otávio, sem dúvida nenhuma, que a consistência dele deste ano é melhor do que nos outros anos, mas eu acho que é um bocadinho também pelas lesões que ele não tem, no fundo. Já Pepa, do lado do Paços de Ferreira, disse levar uma mágoa do Dragão. A única mágoa que temos é não termos conseguido no nosso melhor momento, que o tivemos, e não foi no desespero, foi com critério, foi tentar sair de pressão para procurar o corredor contrário. Isso foi conseguido, tivemos bola e nesse período, nesse momento sentíamos que tínhamos que fazer golo. Tínhamos que fazer golo para voltar a entrar dentro do resultado e discutir o jogo. Acabamos por sofrer o segundo golo, como já disse anteriormente, e isso foi complicado para nós e a partir daí senti que a equipa já não teve tanta capacidade para continuar como estava na segunda parte. Sobre a expulsão, excedimos nos protestos, no calor do jogo, portanto não tenho problemas nenhuns em reconhecer que excedi. E não fui ao balneário do Tiago, mas peço desculpa pelos excessos. No final desta ronda 12, o Benfica é líder isolado com 33 pontos. Futebol Clube do Porto está em segundo com 31, o Famalicão em terceiro com 24, mais 4 que o quarto classificado, a equipa do Sporting. O Boa Vista está na quinta posição com 18 pontos, os mesmos do Sporting de Braga. Vitória de Guimarães é sétimo com 17 pontos, Gil Vicente em oitavo com 16, Rio Ave e Tondela empatados na tabela classificativa com 15 pontos, o Moreirense é 11º com 14, o Bessade está em 12º também com 14 pontos, 2 equipas com 13 pontos conquistados, primeiro o Santa Clara, depois o Vitória de Setúbal, no 15º lugar está o Portimonense com 11, os mesmos pontos que o Marítimo. A fechar a tabela classificativa aparecem Paços de Ferreira com 8 pontos e Desportivo das Aves com apenas 3. Gabriel Alves, comentador da Rádio Estádio, fez a análise à ronda 12. Foi um fim de semana rico, gordo em assuntos, com prolongamento para o início da semana e, quiçá, até durante a semana. Mas, de facto, vamos à jornada 12 e vamos ao jogo de Barcelos. Vamos começar pela crise do Sporting Clube de Portugal, uma crise que nunca deixou de ser crise. Pode estar ou não, mais ou menos em banho-de-maria, em função
função dos resultados do futebol e do êxito ou não de uma ou outra, ou mesmo outras modalidades. Mas a crise está instalada mesmo quando as notícias financeiras surgem com luzes prometedoras ou menos más. A crise depois do domingo pôs feridas a nu, eu diria mesmo feridas graves e fortes. E com um acento forte foi Vítor Oliveira, decano treinador português, de uma geração que muito tem trabalhado em prol do nosso futebol e que lhe conhece no global e no particular os vícios, os pecados, os podres, os jogos, as circunstâncias e também os jogos de circunstâncias e ainda os aspectos naturalmente bons. Vítor Oliveira foi duro, foi pragmático, objetivo, depois de ter feito com que o seu Gil Vicente, que orienta, vulgarizar o Sporting após uma noite europeia iluminada. Por isso, à partida, uma palavra de louvor para o Gil Vicente, que venceu categoricamente o encontro frente aos Leões, cumprindo à risca e com empenho, determinação e intensidade o projetado traçado pelo seu treinador. Estudou convenientemente e autorizadamente com a competência que se reconhece de Vítor Oliveira, o atual Sporting de Silas, e desmantelou sem que os Leões mostrassem reação adequada de dentro e de fora para dentro, como que inerte o Leão na partida. Substituições de Silas sem acréscimo ao jogo, discussão dentro das quatro linhas entre capitão Bruno Fernandes e colega de equipa como nota visível irreprovável, nota de uma disciplina global. Bruno Fernandes, bem marcado, foi menos exuberante naquilo em que é de facto bom, que é jogar futebol. Não dá para tudo, mas fala muito em termos públicos, pode vir a não ser benéfico no global e para ele. Será que Bruno Fernandes vai ser mesmo em janeiro? Silas, na conferência de imprensa, disse: foi cada um a fazer o que lhe apetece. Bom, e onde está a liderança? Então faz o que quer. Bom, isto é uma questão que se levanta dentro do Sporting. Cada um, ao fim e ao cabo, faz o que quer a partir dos 8 minutos dentro das quatro linhas. Capitão veio a terreiro. Falta de personalidade e atitude, falta de intensidade, pois referiu, tudo mal na praça pública. Mas quem veio a terreiro e pôs os dedos nas feridas foi de facto Vítor Oliveira, tem papas na língua, atirou. Tem alguns bons jogadores, o Sporting, mas não tem muito bons. Estou a citar. Sporting longe de Benfica e Futebol Clube do Porto. E frisou, cito, depois do que aconteceu na academia, vai demorar 2, 3 anos a recompor-se e com poucos resultados a situação agrava-se se analisarem os jogadores de top. O Sporting tem muito pouco. Não é simpático dizer isto, mas é a opinião de um homem do futebol. A verdade é que o que se passou na academia foi singular. E não se pode esquecer. Jogadores que saíram, que não quiseram ficar, que deram perda de poder negocial ao próprio Sporting e, acima de tudo, perdeu o Sporting vertente na jovem escola. O Sporting está a 13 pontos do Benfica, 12ª jornada, está fora do título no Natal, Silas o reconheceu, porque não projetar a época que vem com saber e competência e fluir nesta com a dignidade que o símbolo Leão, Sporting Clube Portugal, ordena e impõe. Recordemos o Lionel Pontes, quando o treinador interino da equipa principal disse: não há milagres nem milagreiros. E quanto à situação Sporting crise, resolvê-la com a frieza dos negócios e da empresa de modo a não tornar mais difícil o que já difícil, muito difícil está. 40 milhões em aquisições desde janeiro foi aquilo que o Sporting gastou, pois o produto rendimento dessas aquisições, desses 40 milhões, centra-se no só jogador. E isso, parabéns, isto é muito pobre, é muito pouco. Recebe o Moreirense no fim de semana, em Alvalade, 10º, atenção, o Moreirense está a 4 pontos do Sporting. Mas
para já em síntese, esta é a quarta derrota do Sporting, 19 golos marcados, 15 sofridos, números difíceis para um candidato ao título. O Gil Vicente está em sétimo, tem 12 golos marcados, 13 sofridos, menos que o Sporting. 4 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Tudo a 4. Um balanço a meditar. Vamos avançar também para os outros jogos de destaque, sobretudo para a goleada da jornada do Benfica ao Marítimo. Lá chegou o Tubarão. Veio o Carapau e chegou o Tubarão. Parafraseando o Rui Santos. Portanto, Tubarão em Portugal, Carapau internacional. Bem, jornada 12. O Benfica somou goleada, fez um jogo fluido em casa com o Marítimo, face a um defensivo Marítimo, eu digo. Um Benfica forte internamente, sobrinho. O Benfica pôs e dispôs como quis do jogo. Trabalha novas formas de futebol a partir do meio-campo, onde o Bruno Lage tem mexido de forma fulcral, uma zona onde, de facto, o Benfica mostra novidades, prescindindo de um 6 de raiz, com Gabriel a assumir a posição no controle da bola, com o jogador marroquino Talbat a seu lado. Elo de ligação ao ataque, onde Pizzi e Vinícius mostram, de facto, uma boa articulação. O Benfica, de facto, a jogar internamente bem, a dar mostras de trabalho do Bruno Lage. Vinícius, o goleador, nesta altura, muito falado, muito badalado, e bem, nada a dizer contra, marca gol, é de facto a pimenta do futebol, com tudo uma pequena nota de atenção. Para serviço interno, Vinícius é muito bom. Pode crescer? Claro, pode. Mas lá para fora, em competição de nível internacional, bom, veremos se chega. O Benfica está bem, tem 29 golos marcados, é o melhor ataque, 4 sofridos, é a melhor defesa. Portanto, isto é bom, muito bom. Para já, o gol na era de Bruno Lage bate recordes, todos e mais alguns. Bruno Lage tem vindo a bater aos gols, aos pontos, mas a verdade é que não tem estofo europeu. Ainda uma nota do Benfica para Gabriel e a sua intempestiva expulsão. Não é possível acontecer um jogador que joga no Sport Lisboa e Benfica. O jogador tem que se controlar emocionalmente e tem que ter esclarecimento. Ser profissional em todos os meandros de jogo. Compreende-se a irritação do Bruno Lage quando o adapta à nova missão e perde-o por cena de indisciplina emocional. Vamos a mais destaques desta jornada 12, Gabriel. A vitória do Portimonense, segunda, primeira em casa, confere a segunda derrota do Famalicão, ambas fora. Mantém o Famalicão de distância ao Sporting, no terceiro lugar, os 4 pontos. É um bom ataque, com 24 golos, tem uma defesa permissiva, 18 golos. O Portimonense, com esta vitória, respira fora da crise, 11 pontos, 14º, mas com vida difícil, numa luta intensa contra a despromoção. Famalicão Tondela, o próximo jogo dos minhotos em casa, para vencer e, naturalmente, manter o pódio, naturalmente. Moreirense fixou-se a meio da tabela, venceu o Lanterna Vermelha 3-2, 16 golos marcados, 17 sofridos, face à defesa mais batida do campeonato, 29 golos. Com tanto golo sofrido é difícil, melhor classificação, dado que também não marca muito do Aves, 14, não compensam o desastre defensivo do processo defensivo. 29 golos encaixados é muito. O Aves vai receber o Sporting de Braga, que venceu ontem por 2-0 o Rio Ave, colando-se ao Boa Vista com 18 pontos na parte alta da tabela. Braga, com 18 golos apontados, 17 sofridos, muitos golos sofridos. O Rio Ave, quinta derrota, joga a seguir com o Gil Vicente em casa. 2 bons treinadores em confronto, Carlos Carvalhal e Vítor Oliveira. O Futebol Clube do Porto também encerrou a jornada com uma vitória importante e com um golo que valeu o bilhete. O Futebol Clube do Porto venceu o Paços Ferreira, mas a notícia é desagradável, é a lesão de Aboubakar, quando regressava em plena forma, após demorada recuperação de uma lesão anterior, uma baixa inesperada e importante para o Futebol Clube do Porto. Espero que não seja nada de grave e que não faça com que o jogador africano esteja
muito tempo de fora. Belenenses estão com o Porto, é o próximo confronto, um clássico já a seguir. Mas falemos do Boa Vista, que nos Açores apresentou créditos e venceu por 2-1, segunda vitória fora, 4 no campeonato, 3 pontos fora preciosos, um quinto lugar, próximo do Sporting, a 2 pontos, a fazer atever um forte duelo na próxima jornada, face ao Sport Lisboa e Benfica, na próxima sexta-feira à noite. Boa Vista equilibrado, não marca muito, 11 golos, mas também equilibrado a defender 8 golos sofridos. Um Boa Vista Benfica antevê-se interessante, aceso, mas mesmo aceso, olhos postos neste clássico. Quanto ao Belenenses, vencendo fora em Tondela, 3 pontos também muito bons, trepa na tabela, 12º, 9 golos marcados, 18 sofridos, o dobro quanto ao Vitória de Setúbal no clássico com a Vitória de Guimarães, no Bonfim, empataram um gol. 18º lugar dos Saditos, muito pobres, 4 gols marcados, 8 sofridos, estreia do treinador Júlio Velásquez, mais ofensivo, pelo menos essa ideia de maior processo ofensivo, maior ideia de jogo atacante. O Vitória de Guimarães perdeu posição para o Boa Vista com este empate, chegado da Europa, ressentiu-se bem no ataque, Vitória 20 gols, mas uma defesa com 15 gols sofridos, um aspecto a ter em atenção. No final desta jornada, mantém-se o líder da lista de melhores marcadores. Pizzi está no topo, com 9 golos, seguido do colega de equipa Carlos Vinícius, que já marcou 7, os mesmos golos que Zé Luís, do Futebol Clube do Porto. A jornada 13 do campeonato começa na sexta-feira, 6 de dezembro, e só fecha na segunda, dia 9. O primeiro encontro é um Boa Vista Benfica, agendado para o Estádio do Bessa, às 8h30 da noite. No sábado, às 3 da tarde, entram em campo Marítimo e Santa Clara, o duelo insular. O Famalicão recebe o Tondela às 6 da tarde, o Aves recebe o Braga às 8h30 da noite. Já no domingo, Paços de Ferreira e Vitória de Setúbal abrem a jornada desportiva às 3 da tarde. O Vitória de Guimarães recebe o Portimonense à mesma hora. Às 5h30, em Alvalade, há um Sporting Moreirense. E no Estádio Nacional, às 8 da noite, entram em campo Bessade e Futebol Clube do Porto. Na segunda-feira, no fecho da jornada, há um Rio Ave Gil Vicente, às 8h15 da noite. Por hoje é tudo. Já sabe que voltamos a marcar encontro na próxima jornada.